Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de física. E a aula de hoje vai ser sobre vetores, tá certo? Veremos os dois tipos de grandeza física, né? Que é escalar e vetorial, porque para falar sobre vetores vamos falar sobre grandeza física. Grandeza física tem dois tipos, a escalar e a vetorial. E veremos também a soma, subtração, multiplicação e divisão de vetores. Então vamos à aula. Grandeza física. O que seria grandeza física? Então eu coloquei aqui algumas animações aqui. Deixa eu pegar o lápis. Pronto. A grandeza física, pessoal, é tudo aquilo que a gente puder medir, certo? Eu posso medir a massa de um corpo? Posso, né? Então é uma grandeza física. Eu posso medir a temperatura de um corpo? Posso. Então é uma grandeza física. Assim como também o tempo, o comprimento, velocidade, entre outras grandezas físicas. Então tudo que há no universo que você puder medir é uma grandeza física. Coloquei esse outros exemplos aqui. Ó, eu posso medir a felicidade, eu posso medir o amor, eu posso medir a tristeza. Não posso, né? Então, se eu não posso medir isso aqui não é uma grandeza física. Então, ficou fácil, não foi? Se você puder medir, verificar a quantidade de alguma coisa, então aquela coisa pode ser uma grandeza física. No entanto, há dois tipos de grandeza física, a escalar e a vetorial. Então, como você vai perceber? Qual a diferença de grandeza física, escalar e da vetorial? Então, a grandeza física, escalar, além do módulo ou do valor numérico, ela tem uma unidade de medida. Como, por exemplo, eu coloquei aqui a massa. Observe que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei aqui 5 tipos de grandeza física escalar. Como a grandeza escalar? Para você compreender a informação ou a mensagem, ela tem que ter um valor numérico e uma unidade de medida. Então, um exemplo, a massa. Se eu digo que a massa de um objeto é 1 kg, 1 kg, eu estou utilizando o valor numérico, que é 1, e a unidade de medida de massa, que foi quilograma. Tá certo? Então, observe que quando eu digo eu vou ao supermercado comprar 1 kg de feijão, eu tenho que dizer o valor numérico e a unidade de medida. Porque já pensou se eu falo, eu quero um feijão. Um feijão, 1 grão de feijão. Né? Temperatura. Quando eu vou verificar a temperatura de um ambiente, eu tenho que dizer a temperatura daquele ambiente, por exemplo, 23 graus na escala Celsius. Eu estou utilizando o valor numérico e a escala correspondente. O tempo. Eu tenho que usar o valor numérico, como por exemplo, são 14 horas. Eu utilizo o valor numérico, 14, e a unidade de medida de tempo, que foi horas. Tá certo? Da mesma forma, assim para volume, e assim também para a distância, como outros tipos de grandeza escalares. Então, para passar para a grandeza física vetorial, não esqueça, além do valor numérico, da grandeza física escalar, além do valor numérico, precisa da unidade de medida, tá certo? Grandeza física vetorial. A grandeza física vetorial, pessoal, além do valor, do módulo ou da intensidade, ou do tamanho, além desse valor numérico, a grandeza física vetorial tem direção e sentido. Tem direção e sentido. Como assim? Só o valor numérico e só a unidade de medida, como a gente viu na grandeza física escalar, não é o suficiente para a gente compreender a informação. Quando eu digo, por exemplo, que eu vou aplicar uma força em um objeto, aí eu aplico uma força de 2 newton. Eu aplico nesse objeto uma força de 2 newton. Mais para frente vocês vão saber de onde vem esse N maiúsculo. Né? Quando estiver estudando as leis de Newton, vocês vão perceber que esse N, que a gente utiliza para a unidade de medida de força, é homenagem a Isaac Newton, porque ele que reformulou as leis de Newton. Então veja só, quando eu digo que eu aplico uma força num objeto, só essa informação aqui, só o valor numérico e a unidade de medida, não vai ser suficiente. Eu preciso também dizer a direção que eu apliquei a força e o sentido. Mas o que isso quer dizer, direção e sentido? Eu preciso saber a direção que eu apliquei a força, se foi na horizontal ou se eu apliquei essa força na vertical, certo? Essa é a direção. Se eu tenho um objeto, eu apliquei uma força nesse objeto. Mas foi em qual direção? Direção horizontal ou na direção vertical? Pronto. Dito isso, eu preciso saber também o sentido da força. Essa força que eu apliquei, ela foi puxando, foi para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Tá certo, pessoal? Então, direção é horizontal ou vertical. Sentido é se vai para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, assim como a força, tem outros exemplos. Velocidade, aceleração, campo gravitacional e deslocamento. Então, tá aqui. Como agora você sabe o que é grandeza física vetorial, é aquela que fica completamente definida. Além do módulo, né, tem que ter unidade, direção e sentido. Agora você percebe que deslocamento é uma coisa diferente de distância, porque distância só precisa da unidade de medida e do valor numérico. Aqui não. Deslocamento tem direção e sentido, além do valor numérico e a unidade. Tá certo? Já como discutimos o que é
uma grandeza física e os tipos, bora saber agora o que é um vetor. Então, um vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta. Veja só, aí eu coloquei aqui essa imagem aqui. Vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta. Resumindo em uma palavra, pessoal, o vetor ele é sempre representado por uma reta. Quando você tiver com um livro de física, né, é muito mais notado na área de ciências, no livro de física, química, biologia ou matemática, quando você vê um númerozinho, uma letra, com essa setinha aqui em cima, com essa retinha, está dizendo ali que você está se tratando de uma grandeza física vetorial. E por se tratar de uma grandeza física vetorial, vai ter valor numérico, né? O número, vai ter direção e vai ter sentido, além da unidade de medida. Então, veja só, vetor, resumindo em uma palavra, são essas setas, né? A forma que eles são representados. No entanto, tem um módulo, como eu falei, o módulo é o tamanho desse vetor, tem direção, como disse no slide anterior, direção se é horizontal ou vertical, e o sentido é se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para cima ou vai para baixo. É para onde está apontando aquela setinha. Veja só a representação, né? Olha aqui, a representação, porque aquela estava em imagem dinâmica, em movimento. Aqui está a direção do vetor, o sentido para onde aponta, e o módulo é o tamanho desse vetor, ou seja, o tamanho dessa seta. Tá certo? Operações com vetores. Multiplicação de um vetor por um número escalar. Como vocês sabem, o número escalar, ó, tem aqui um exemplo. Preste atenção, tem aqui um exemplo. Se eu tenho esse vetor A, ó, se eu digo o tamanho desse vetor A, o tamanho é U. Eu chamei aqui de U. Multiplicação de vetor. Eu estou multiplicando um número escalar, um número apenas, olha aqui, por um vetor. Esse A é um vetor. Olha aqui, a setinha aqui em cima, a retinha. Então, quanto é 2 vezes esse vetor aqui, que eu estou circulando? Então, 2 vezes esse vetor, pessoal, vai ser esse vetor multiplicado 2 vezes. Ou seja, ó, o tamanho dele. É como se eu pegasse esse vetor e colocasse ele aqui na frente novamente. Então, 2 vezes esse vetor, aí eu vou ter esse vetor aqui. Ó, 2 vezes U, porque o comprimento desse vetor é U, então vai ser U 2 vezes. Então, é ele aqui. Não é? Muito fácil. Multiplicar um vetor com um número escalar. Agora, veja só. Então, vamos supor que eu tenho 3. Eu vou multiplicar esse vetor aqui 3 vezes. No entanto, pessoal, eu vou multiplicar ele por um número negativo. Ó, por um número negativo. Então, se eu vou multiplicar ele por um número negativo, o que significa dizer esse número negativo? Que eu vou mudar apenas o sentido do vetor. Ó, o sentido. Ó. Lembra do que é sentido? O sentido é para onde aponta o vetor. Não confunda sentido com direção. Observe que o vetor aqui, esse A aqui, ele está na horizontal. Ó, ele está na horizontal. Aqui ele permaneceu na horizontal. Eu só fiz multiplicar esse vetor por menos 3. Então, esse sinal negativo, eu vou inverter o sentido do vetor. Se antes ele estava apontando para cá, agora ele vai apontar para cá. Quem é que diz isso? O sinal negativo. Tá certo? Aí, da mesma forma, é na divisão. Como vocês sabem que a divisão é o inverso da multiplicação, olhem, eu tenho esse vetor B aqui. Olha o tamanho desse vetor B. Na verdade, o tamanho dele é igual a U 4 vezes. Olha aqui o tamanho de U. Se eu pegar esse vetor B e dividir por 2, ou seja, se é 4, eu vou ter isso aqui. Não é isso? Estou dividindo um número vetorial por um número escalar. Como ele é positivo, a resposta vai ser positiva. E se fosse negativo? Se fosse por menos 2? Então, a setinha, o sentido, né, apontaria para cá e não para cá. Tá certo? Muito fácil, né? Multiplicação e divisão. Agora vamos ver a soma de vetores. Olha como é fácil. De que forma eu posso somar vetores? Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Eu posso somar vetores de 3 formas. Eu posso somar vetores usando a regra do polígono, ó, usando a regra do polígono, presta atenção nesse quadradinho 1. E posso somar usando a regra do paralelogramo, aqui no quadradinho 2, e tem esses casos aqui que os vetores estejam na mesma direção. Então vamos aqui para o quadradinho 1. Observe que eu tenho 3 vetores. 3. Lembra do que é vetor? A representação dele, ele está sendo representado por essa seta. Então eu tenho esse vetor daqui, que está na cor preta, tenho esse aqui, que está na cor rosa, né? E tenho esse vermelho. Como é que eu faço para saber a soma ou a resultante desse vetor? A soma. Olha como é fácil. Aí eu pego um vetor, ó, vou pegar a origem de um, vou colocar na extremidade do outro. Presta atenção nesse vetor rosa aqui, que está se deslocando. A origem dele é onde inicia. Eu coloco sempre a origem do vetor com a extremidade do outro. Aí eu pego o outro, coloco a origem dele, ó, a origem com a extremidade. Sabe onde fica o vetor resultante?
O vetor resultante é esse aqui. Olha ele aqui, o vetor resultante. Esse aqui é o vetor soma, ou o vetor resultante. Tá certo? Agora, quando é que você vai usar essa regra do polígono? Quando você tiver mais de 2 vetores. Quando você tiver mais de 2 vetores, você usa essa regra do polígono. Tá certo? Como é que eu faço para calcular? Só basta fazer isso aqui. Ó, usar essa equação. Nessa equação aqui, como eu coloquei 3 vetores ali, faltou o C, não foi? Eu chamei cada um vetor desse, um de A, outro de B, outro de C. Então, o vetor resultante, aquele pequenininho que a gente colocou lá, que circulou, é esse aqui. Esse é o vetor resultante ou vetor soma. Você pode ter 1000 vetores, 1000. A equação para você calcular a soma vai ser essa daqui. Lembrando que você vai utilizar essa equação quando tiver mais que 2 vetores. E se tiver só 2 vetores? Aí, se tiver só 2 vetores, você vem para a regra do paralelogramo. Tá certo? Olha, por que chama-se paralelogramo? Porque eu tenho aqui esse vetor A. Ó, eu tenho aqui esse vetor A. Certo? Tenho esse vetor A e tenho esse vetor B. Para mim somar esses vetores, chama-se paralelogramo porque eu tenho que traçar reta paralela. Ó, presta atenção aqui na animação desse quadradinho 2. Eu vou traçar uma reta paralela ao vetor B. Ó, aqui, estou traçando reta paralela. Agora eu traço uma reta paralela ao vetor A. Sabe onde é que fica o vetor soma, ou vetor resultante? Aqui, na diagonal. Olha onde vai passar o vetor resultante, ou vetor soma. Tá vendo aqui? Esse vetorzinho aqui, azul, esse aqui, é o vetor resultante, ou vetor soma. Como esse vetor A com o vetor B está formando um ângulo, ó, está formando um ângulo entre eles, aí eu vou usar as leis do cosseno. Ó, aqui. Eu vou usar as leis do cosseno. Tá certo? Por quê? Porque o vetor A e o vetor B está formando ângulos menor que 90 graus. Ou maior que 90 graus, você utiliza a lei do cosseno. Aí alguém pode perguntar, professor, e se não formar ângulo diferente de 90 graus? Se for 90 graus? Se for 90, tem aqui o vetor A e tem aqui o vetor B. Se esse ângulo aqui entre eles for 90 graus, aí como vocês podem ver, eu vou ter um triângulo retângulo. Aí você vai entrar no teorema de Pitágoras, tá certo? Ou seja, toda essa parte aqui vai morrer. Beleza? Só que eu tenho uma exceção. Eu ainda tenho 2 vetores, olha aqui, vetor A e vetor B, aqui nesses quadradinhos 3, eu tenho vetor A e tenho vetor B. Se eles estão na mesma direção horizontal, e todos os 2 vetores, tanto A quanto B, se eles apontarem para a mesma direção e mesmo sentido, aí o que você vai fazer? Você vai somar esses vetores. Aí pegar esse, coloca na frente desse. Então, a soma resultante é o valor numérico do tamanho ou do comprimento dos dois, representado por essa setinha vermelha aqui. Certo? E se eles tiverem sentido contrário? Está na mesma direção, horizontal, e sentido contrário. Se eles tiverem sentido contrário, eu vou pegar o vetor maior menos o vetor menor. Certo? Nesse caso aqui, o tamanho ficaria aqui, assim, representado por esse vetor vermelho. Tá certo? Esse aqui seria o vetor soma ou o vetor resultante. Beleza, pessoal? Próxima aula, veremos decomposição de vetores, para continuar a aula sobre vetores. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece que o link da aula seguinte vai estar na descrição do vídeo. Obrigado a todos e até a próxima aula, assim, se Deus nos permitir.